lá para o nosso bate-papo? Você que é mulher e está sobrecarregada, porque vamos combinar, não existe mulher que não seja sobrecarregada, não é mesmo? E você que é homem também, pelo amor de Deus, ajude as mulheres. Vamos começar aqui agora com a nossa professora Morena. Vamos começar o bate-papo com ela. Deixa eu apresentar aqui também a nossa acadêmica de Direito, a Andressa, que também é mãe e que também é professora. Vamos lá, pessoal. Morena, explica um pouquinho para mim. O assunto, né, hoje é sobrecarga materna. Você estava comentando comigo que é a tese do seu doutorado, isso Sim. mesmo. Então você, além de mãe, além de mulher, entende muito mais do assunto, porque você está se aprofundando cada vez mais nele, certo? É isso aí, Mai. Obrigada pelo convite. Eu falo que sempre que a gente tem a oportunidade de discutir esse assunto é um presente. Primeiro, quero tranquilizar os homens que essa não é uma conversa de mulheres contra homens. O objetivo, na verdade, é que a gente possa viver de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais feliz. Por quê? Quando nós temos cada um ali dividindo as funções de dentro de casa, no exercício da maternidade, da paternidade, a gente vai ter uma vida, de fato, mais equilibrada e nós vamos ter mais tempo para lazer, para dedicação para as atividades profissionais. A questão é a gente sentar, conversar, fazer uma divisão de tarefas para ver como é que a gente consegue diminuir essa sobrecarga materna, que é histórica. Que é histórica, realmente. E, Andressa, me diz uma coisa. Quando nós nascemos, né, é normal, depois de lá dos seus 2 anos, a menina ganha o quê? Uma boneca. Que é para quê? Para aprender a lidar com o filho, né? Aí ganha mais o quê? Ganha a casinha, né? Com as panelinhas, com os pratinhos. E aquilo vai ativando um gatilho na mulher desde a infância de que ela precisa fazer aquilo. Só que nós, como mulheres, né, a gente não simplesmente só faz aquilo e só faz muitas mais outras coisas, como também a gente acaba se sobrecarregando porque a gente se cobra muito, né? Se cobra muito no papel de, se eu sou dona de casa, eu tenho que ser a melhor dona de casa. Se eu sou esposa, eu tenho que ser a esposa mais top que tem. Se eu sou a mãe, o meu filho tem que olhar pra mim e falar, cara, minha mãe é a melhor do mundo. Então, você, sendo mulher, o que te deu na cabeça de ser acadêmica ainda? Como você lida com tudo isso? A gente quer buscar o melhor. A mulher não cansa, né? Ela não cansa de querer crescer, de querer o seu espaço. Ela quer o seu espaço na sociedade. Um espaço que historicamente era dos homens e nós conquistamos com muita luta. Então, nós não desistimos. E nós tentamos abraçar tudo. Ser dona de casa, ser a melhor mãe, ser a melhor profissional e buscar crescer. Eu voltei para a faculdade para crescer a minha carreira. E como que funciona no teu dia a dia? Você acorda de manhã, você trabalha na parte da manhã? Eu trabalho o dia todo. O dia todo? O dia todo. Eu tenho 1 hora de almoço só. É o horário que eu passo com a minha filha, ele é 1 hora de almoço. Trabalho até as 4h30 da tarde. E à noite, faculdade de Direito. Morena, como que a gente lida com isso, Morena? É um desafio, mãe. É um desafio realmente. Por quê? O que acontece? Como vocês falaram, é uma questão histórica. É uma questão aí que, digamos, foi imposto, né, pela sociedade que o sistema funcionasse dessa forma. Então, quando a gente fala, né, por que a gente trabalha isso agora também em tese de doutorado, por que a academia estuda isso? A gente precisa conversar sobre gênero, sobre patriarcado, para nós entendermos o funcionamento dessa estrutura, para que a gente possa sair dela. Eu não tenho, digamos, muita esperança de que a minha geração ali, de 1979, vá praticar uma revolução. Mas eu tenho certeza que a meninada que está vindo por aí, homens e mulheres, já estão, digamos, conversando mais sobre esse assunto, debatendo mais sobre esse assunto, a gente consegue colocar mais luz nesse assunto, porque aí a gente vai conseguir ter um vislumbre de dias melhores. Porque o que acontece? Antigamente, nós tínhamos ali os homens que saíam para caçar,
as mulheres ficavam dentro das cavernas, cuidando das crianças. Depois nós tivemos a questão industrial, em que os homens iam operar máquinas, enfim, através da força, as mulheres ainda dentro de casa, até que um dia as mulheres falaram, oi, peraí, direitos iguais, queremos trabalhar também. E, a partir do momento que a gente vai para o mercado de trabalho, a sociedade fala o seguinte, você quis trabalhar? Então, agora aguenta. Porque já que você está, digamos, querendo aí desbravar o mundo, você vai ter que desbravar o mundo com seu filho debaixo do braço. Só que o filho não é só da mulher. O filho é do homem também. E aí a gente tem vários cenários de sobrecarga. A gente tem o cenário de sobrecarga daquela mãe, que é uma mãe solo, oficialmente, mas a gente tem um cenário de sobrecarga daquela mãe que tem dentro de casa a figura paterna, que, digamos, não entra ali de igual para igual na criação daqueles filhos. E aí realmente fica muito complicado. A partir desse momento, a gente começa a identificar doenças, a gente começa a identificar estresse, a gente começa a identificar crianças que não vão crescer num ambiente saudável porque a mãe está estressada, sobrecarregada. Então, falar sobre sobrecarga materna não é dizer, olha, vamos olhar para as mulheres. Não, é vamos olhar para a família. Porque se você tem uma estrutura familiar equilibrada, onde todo mundo colabora e coopera, com certeza você vai ter um ambiente familiar muito mais feliz. Eu percebo até nas propagandas hoje na televisão, até agora, nesse último Dia das Mães, teve uma empresa que ela fez uma propaganda com uma mulher no mar e ela escreve SOS na areia. Aí, quando ela escreve o SOS na areia, né, como pedido de socorro, eles explicam qual que é o pedido de socorro da mulher. Eles explicam que ela está sobrecarregada, coloca-se lá o índice de mulheres com depressão pós-parto, né, que acontece. E é uma coisa que, se você for conversar hoje na sociedade, muitas vezes você vai ouvir isso. Mas por que quis trabalhar fora? Por que não ficou em casa? Mas se tem filho, por que não deixa... por que você não cuida do teu filho, então, e não fica em casa? Mas esquece que nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente, onde a mulher ela tem que ajudar o homem financeiramente também. Não adianta falar que não tem que ajudar. Dificilmente uma mulher ela vai ter a opção de ficar em casa, porque o homem não vive mais da caça. E a mulher ela não está mais dentro de uma caverna. Ela convive com uma sociedade. Aí o que acontece? A mulher ela acaba se sobrecarregando porque é aquele negócio. Ela deixa de cuidar de si para cuidar de todos. Aí é onde acontece a sobrecarga materna. A mulher ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é o café para os filhos e para o marido. Se não der tempo, ela nem toma café, mas ela deu café para o marido e para os filhos. Aí o que acontece? Ela vai trabalhar, ela quer ser a melhor naquilo que ela está fazendo, independente do setor que ela for fazer. Ela chega em casa ao meio-dia, se for precisar pegar uma marmita, ela já vai se cobrar, porque ela precisava ter feito comida para a família. Se precisa pegar uma marmita, meu Deus, por que eu vou gastar com marmita se eu sei cozinhar? Então, isso já faz parte do dia dela ali. O almoço dela já nem vai descer bem, porque é o único horário que ela tem para ela poder comer, se alimentar. Ela vai ainda perder esse único tempo fazendo o almoço ali para a família. Depois, consequentemente, ela vai voltar para o trabalho. Depois do trabalho, ela vai chegar em casa e vai ter o que esperando em casa? Louça para lavar. Roupas pela casa. E os filhos, né? Porque já diz o nome, sobrecarga materna. Por quê? Porque a mulher ela já tem uma sobrecarga natural, que é ser a dona de casa, que é ser a esposa, que é ser a estudante. E aí, quando ela se torna mãe, ela tem mais esse papel. E esse papel, ela fala assim, eu morreria pelo meu filho. Até interessante que eu também vi um vídeo que cara, esqueci o nome dele, mas que ele fala bem assim, se você morreria pelo teu filho, viva por ele.
Porque a mulher ela começa a se sobrecarregar de tal forma quando ela não aguenta mais. Aí pedir ajuda já é tarde. Né? É onde a mulher acaba adoecendo. Só que é aquela velha história da síndrome da Mulher Maravilha. Né? Ah, porque ela é forte, porque ela é guerreira. Mascarando uma situação de abuso por uma pessoa que também é um ser humano. Exatamente. Não é ferro. Não tem nada a ver com essa figura de Mulher Maravilha. Cara, quem que é a Mulher Maravilha? Sim. Inclusive falam, né? A mãe ela tem poderes especiais de entender um choro de um filho. Não é verdade. Né? Inclusive tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito da capacidade dos homens de serem pais. Então, o que fizeram? Durante 6 meses, deixaram um grupo de pais sozinhos com seus filhos e, no final da pesquisa, chegaram à conclusão que eles cuidavam tão bem ou até melhor do que as mães. Agora, adivinhe por que essa pesquisa foi um sucesso? Porque não tinha mãe no ambiente. Então, o pai ele precisou fazer o seu papel. E aí, ouvindo você falar, Mai, eu fico pensando no seguinte, em quantos momentos a gente permite que essas coisas aconteçam, que esses abusos aconteçam? Então, eu falo assim, você tem que ter um companheiro do seu lado. Se você não tem um companheiro do seu lado, que você pode chegar e falar, olha, está difícil, está complicado, vamos fazer uma divisão aqui de tarefas, tem alguma coisa errada. Aí, por que está errado? Porque realmente a pessoa não é seu parceiro, não é o seu companheiro, ou porque você pega a capa da supermulher e não deixa ninguém entrar? Porque a partir do momento em que a gente fala, que a gente esclarece, que a gente identifica e que a gente fala, vamos trabalhar isso aqui da maneira mais igualitária possível, porque tem muitas famílias que já conseguem essa distribuição de tarefas. E é muito bacana, esses dias eu fiz um trabalho ali numa escola aqui do lado, aqui em Medianeira, e uma menina levantou a mão, não, lá em casa é tudo de igual para igual. Meu pai e minha mãe eles têm a mesma responsabilidade dentro de casa. E eu olhei e falei, gente, que bacana. Está vindo uma geração aí realmente que tem visto pais mais atuantes, pais mais companheiros e mais parceiros. Mas eu acho que sempre vale a reflexão. Aonde é que nós, perfeccionistas que somos, não damos também espaço para que esses homens cheguem e olhem para os filhos dele? E tenham, digamos, né, a obrigação, né, até que momento a gente não sai de cenário, para que eles tenham a obrigação de assumir esse papel. Então, a gente tem que identificar ali qual que é o cerne do problema para que a gente possa se movimentar, porque não dá para a gente se conformar com uma situação dessa. A gente precisa realmente falar sobre isso e dizer isso não é normal. Esse cenário que você relatou, ele não pode ser normalizado. E as pessoas normalizam. Ai, que mulher guerreira. Não, que mulher abusada. Então, a gente precisa cortar esse ciclo. Andressa, o que você faz para fugir, por exemplo, dessa rotina desgastante que é ser mãe, ser acadêmica e uma profissional? Pouco. Muito pouco. Eu faço muito pouco. A gente vai abrindo mão e tentando colocar dentro da rotina. Mas, realmente, há um tempo, ninguém conversava sobre isso. Sobre falar sobre sobrecarga materna. Porque você escutava, mas você olha para os olhinhos dele, você sabe que compensa. Não, o amor todo compensa. Mas também compensa sem o abuso. Sem esse puxar todo para si. Não, eu não vou mandar ele fazer, porque ele não vai fazer tão bem quanto eu, então eu vou fazer. Um pouco é culpa nossa mesmo. A professora tem razão quando ela fala que nós puxamos tudo para nós porque não vai fazer tão bem, não vai cuidar tão bem. E uma pesquisa científica comprovou que sim, os homens, os pais, eles têm capacidade, eles conseguem sim. E essa divisão não quer dizer que nós estamos aqui chamando os homens de preguiçosos. Muito eles não fazem porque nós não damos essa abertura, porque não tem esse diálogo, não tem essa conversa. Tem que ter uma parceria para dividir isso. Porém, eu ainda não consigo tirar um tempo só para mim. A minha bebê tem 1 ano e 4 e foi aonde eu me fechei mais por ela. E o erro está ali, está visível que está ali, mas eu ainda não consegui contornar, mas estou estudando isso. Não, é só pelo fato de você chegar em casa, tomar um banho e falar, vou para a faculdade, eu acho que isso já é um autocuidado teu. Porque você abriu mão
de ficar em casa. Você sabe que é sofrido. Você chegar em casa, muitas vezes pegar a tua criança dormindo já. E você não ter o contato com ela. Só que você conseguiu entender e conseguiu separar. Né? E eu acho que é isso que às vezes acaba não acontecendo. A mulher, ela não consegue separar. Eu era uma que não conseguia. Eu tenho uma filha de 9 anos. Então, eu me cobrava muito, não só no meu serviço, porque eu tinha que ser a top no meu emprego. Independente de qualquer setor que eu fosse atuar, eu tinha que ser boa naquilo. Aí eu chegava em casa e tinha que pensar, não, eu vou ter que limpar a casa. Porque se eu não limpar a casa, quem que vai limpar? Aí lá ia eu limpar a casa. Só que eu cheguei num ponto que eu não tava mais aguentando. Que eu falei bem assim, ou acaba casamento ou acaba a Maiara. Só que aí eu cheguei num... Quando eu pensei nisso, falei bem assim, cara, será que não existe um meio termo? O que eu preciso fazer? E foi uma coisa tão banal que eu fiz, que eu falo, eu penso assim, eu olho assim para aquela atitude que eu tive, e eu falo bem assim, uma atitude tão tosca e que valeu tanto a pena, que foi ter comprado uma máquina de lavar louça. Gente, aí eu ouvia os meus familiares falando bem assim, ai, pra que comprar máquina de lavar louça? Não quer mais lavar louça? Meu Deus, mas é tão o quê? Às vezes eu perdia 1 hora lavando a louça, não queria nem receber visita porque eu tinha que ficar lavando a louça. E olha o tempo que eu perdi, às vezes, lavando a tal da louça, sendo que eu podia passar com a minha filha. Então, são coisas tão pequenas que às vezes a gente pensa meio assim, ai, mas o que vai pensar se eu tiver uma máquina de lavar louça em casa que eu sou folgada?